Deixa eu... Bom. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que é inscrito no canal Miqueias Santos Oficial. Estamos aqui novamente para gravar mais uma lição, a lição de número 4. Vou encostar próximo a vocês aí para que vocês vejam. Essa é uma lição muito importante. O tema dessa lição é resguardando-se de sentimentos ruins. Está comigo também o professor Luiz, que vai estar comentando e falando a respeito disso. Queria apresentar ele aos irmãos. Fique à vontade, meu irmão. Pai do Senhor Jesus, estamos aqui de volta. Agradeço a vocês que assistiram, compartilharam com seus amigos. E estamos aqui para falar de novo outra aula, que é resguardando-se de sentimentos ruins. E passo aqui para o nosso professor Miqueias para ele dar continuidade. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu fico feliz aí que vocês têm gostado, eu vejo que vocês têm comentado. Compartilhe o máximo que você puder. A nossa aula, a gente usa aqui métodos teológicos, mas a gente usa mais aplicação. Porque hoje em dia tem muito mais teologia, mas a gente usa mais a aplicação textual do que o texto está se referindo. E essa lição é uma lição prática para que você, professor, para que você, aluno, venha tirar aqui proveitos, venha tirar pérolas para que você possa aplicar. O texto-áureo dessa lição de número 4, o texto-áureo é Mateus, capítulo 5, verso 22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar com seu irmão será réu de juízo. Verdade prática: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, seja, se você estiver vendo esse vídeo de alguma plataforma, seja no celular, no tablet ou na televisão, abra a sua Bíblia comigo, pega uma caneta, pega um lápis, porque vai ter muita coisa boa aqui que eu creio que vai te ajudar na sua lição, no seu entendimento, através das Escrituras. E abra a sua Bíblia aí no texto áureo que já foi lido, que é Mateus capítulo 5, verso 21 ao 26, que diz assim, a leitura bíblica: Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que mata será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chama a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que chama louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu irmão, com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça o que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, é uma lição muito profunda. O Luiz agora ele vai estar dando introdução e comentando e fazendo a aplicação. E assim vamos estar dando início a essa lição. Fique atento, pegue sua caneta e seu lápis e acompanhe. Amém? Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Leitura bíblica em classe lida. E vamos para a introdução dessa aula, que vai nos dizer assim: nessa lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é um antinomista. A partir dessa explicação, desse conceito, que a cólera é antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor de pessoas humanas e por isso a seção bíblica em Mateus 5, 21 ao 26 será o objetivo de nosso estudo. Lido a introdução, irmão Miqueias,
Nós vamos pontuar aqui nessa lição falando sobre sentimentos, né? Falando sobre sentimento e aonde aqui, para que os irmãos que estão nos assistindo, está baseado na leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5 da sua Bíblia, do versículo 21 ao 26. E o tema principal ali, onde vai falar, é não matarás. Não matarás. Então, quando Jesus ele traz esse estudo, não matarás, aqui ele está falando sobre sentimento. Ele vem trazendo ali uma interpretação, um sentido, para que aquelas pessoas naquela época, elas entendiam de modo literal. Naquela época, os judeus, o que pecava, tinha que ser réu e ser morto. Não matarás. Aqueles que pecavam ali, porque nós vamos ver aqui na leitura, vocês acompanham na sua Bíblia, que vai falar assim, ouviste que foi dito os antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Jesus aqui não está abolindo. Jesus aqui, ele não está sendo legalista, enfim. Ele fala no 22, fala assim, irmão Miqueias, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo e se colorizar contra o seu irmão será réu do juízo, e qualquer que se chamar seu irmão de raca será réu de sidérito. Então nós vamos ver aqui, quando o texto aqui, ele fala resguardando-se de sentimentos ruins, ele está pedindo o quê? Para se resguardar. Por quê? Porque, irmão Miqueias, nós vamos ver aqui, dentro da introdução, nós vamos ver aqui que vai ter pessoas de classe, naquela época, de aula, de interpretação de escola, 2 pontos aqui, que é o antinomista, que vai ter uma interpretação, e vai ter outro também, irmão Miqueias, aqui dentro da lição, o legalismo. Então, dentro desse assunto, para os irmãos que vêm entender, o que é antinomismo? É aquilo que é tudo contra, ou seja, que rejeita uma doutrina. E aí nós vamos ver, irmão Miqueias, que dentro desse antinomismo, ou seja, é uma escola de interpretação que eles ali, naquela época, eles falam o quê? Olha, é contra tudo aquilo que é pregado, eles são contra. E aí, o legalismo é aqueles que é o contrário, que vai falar assim, olha, eu cumpro a lei, eu faço conforme por quê? Porque tudo pode. E aí, só que ele não pratica. Eles não praticam. Então, exatamente, tem essas 2 escolas de interpretação. E Jesus, aqui dentro do texto, ele vem combatendo isso aí. Ele vem combatendo isso aí. Quando ele fala, eu porém vos digo que qualquer sem motivo se encolorizar contra o seu irmão será réu de juízo. Então, prosseguindo aqui na leitura, igual eu já falei, o que é antinomismo, a palavra vai oferecer a própria definição. É constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei. Diz a respeito tudo contrário à lei, e normas, e regra. A palavra traz a ideia de que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Os defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem de Deus Pai, que por isso ela deve ser rejeitada. Há outros que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esse ensino viola a Escritura, que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Então, é exatamente isso. Há 2 escolas de interpretação aqui, né? Que um é contra aquilo que é colocado em regras, em normas, é o contrário. E aí a gente vê, né, Lucas? Trazendo para a prática, muitas pessoas dessa forma. Tem as regras, tem as práticas, mas ali
eles fazem o quê? Eles são contras. Outras, a que é legalista, até aceita, mas não obedece. E aí fica difícil, meu amigo. Fica difícil. Então Jesus ele já vem combatendo sobre isso aí. Ele já vem deixando claro, dando um sentimento. E aí nós vamos ver aqui, no segundo tópico, a lei e o evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Vemos claramente isso, a expressão ouvisse que foi dito os antigos, aponta para um ponto de vista da lei de Moisés, diferentemente dos escriba e fariseu. Nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei, revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, não matarás, enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa. O nosso Senhor ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira e do ódio e da cólera. Então é exatamente isso. Jesus, ele cita os antigos, né? Essa pessoa que Jesus está falando dos antigos, ou seja, aquilo que já foi escrito pelo próprio Deus, não matarás. Mas ele afirma, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso que está lá na lei, isso que os fariseus interpretavam. Ou seja, aquilo que era literal era réu de juízo. Só que Jesus ele vem dando uma ênfase, ou seja, é aí que nós temos que ver. Os irmãos, só para dar um ponto aqui, uns parênteses, isso está vindo lá do início de Mateus, que é onde ali do Sermão do Monte. Você que está com alguma dúvida, volta. E aproveitando aqui, Miquelas, nós estamos devendo para o seu público a primeira aula. E essa primeira aula ela tem que ser gravada para os irmãos entenderem, para vir uma sequência. Porque a aula primeira, ela é a introdução, a base de todas essas aulas. Então talvez, se você não esteja entendendo, leia o capítulo primeiro, os versículos, e nós aqui vamos comprometer. Vamos comprometer aqui diante de vocês que estão nos assistindo. Eu estava pensando para gravar a primeira aula, porque a partir do momento foi gravada a segunda aula, né? O sal da segunda aula, que é o sal da terra e a luz do mundo. Mas só para dar uma ênfase aqui no que você falou, rapidinho, uma coisa, todos nós quando nascemos, eu falo desde o ventre da mãe, desde o ventre materno, a gente seguimos regras e seguimos lei. Quando, o que eu vejo, o que o senhor falou aí, só dando uma cumprimentada, lançando luz ao que você falou. Quando a pessoa, ela não quer ter regras e nem lei, ela anda de qualquer jeito. Um exemplo disso está aqui, ó. Juízes, capítulo 25, quer ver? Eu vou ler rapidinho para não tomar muito o seu tempo, para você continuar. Juízes, deixa eu só abrir aqui. Juízes está depois de Josué. O livro de Juízes vai narrar do começo ao fim sobre isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O que o povo fazia? Roubava, matava, traficava, entendeu? Estrupava. Quando não há lei, não há regra, eu faço o que eu quero. O que as pessoas hoje estão fazendo? Quer fazer o que quer. Até na igreja é assim. Tem pessoas que quando você corrige ela não quer ser corrigida, ela fica de mal de você, não olha mais no seu olho, não fala mais com você, te rejeita por qualquer motivo. Você entendeu? Então isso é pessoas que não é obediente. Então Jesus ele está colocando algo profundo aqui, que você citou muito bem. Ele está mudando o sentido deles olhar para o que está escrito. Exatamente. Não da forma que eles querem fazer a regra, seguindo a regra de uma forma que eles mesmo acham que faz, mas não é que ele faz. Eles querem fazer do jeito dele. E Jesus está mostrando como que tem que ser feito. Exatamente. Entendeu? Ou seja, aí nós vamos ver que, Jesus, ele está dando uma prevenção. Ele está dando uma prevenção para que venha resguardar desse sentimento, porque quando você é homicida,
você não é que tem que ser literalmente, isso já parte do coração, isso já parte de dentro, tem um início, já vem o início. E aí, era isso que estava acontecendo. Então, para a gente entrar aqui no terceiro tópico, a ênfase aqui, nós vamos lá para o terceiro tópico: o legalismo e o antinomismo. O legalismo é uma atitude que se centra na observância e a prática rigorosa da lei, e com elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Aleluia. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando pessoas livres para pecar. Exatamente, igual o senhor citou aí. Ou seja, essa escola de antinomismo, ou seja, elas não tinham essas regras, elas ensinavam desse modo, ou seja, deixavam as pessoas liberais para roubar, para matar, para fazer tudo isso aí. E aí, é por isso que Jesus ele já vem aqui já dando sentido. Por quê? Porque ele estava fazendo de maneira errada, de maneira errônea. E aí, vamos ver aqui, assim o legalismo foi refutado pelo apóstolo Paulo, e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são antemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Então nós vamos ver aqui, ou seja, Jesus ele já está deixando bem claro, ou seja, o cristão fiel, ele tem que tomar cuidado dessas tipos de prática e dessas coisas que anda ensinando. Porque se você for ver aí ministério ou qualquer que se diz cristão, tá onde a igreja, onde você vai ter ministério aqui, tudo pode, meu amigo. Está liberado. Tudo pode, é legalismo. Tem escola aí, ou seja, quando eu falo escola, eu falo de ministério. Isso por quê? Porque ensina. Ou seja, o ministério, ele tem que ensinar, ele tem que instruir da palavra. E às vezes tem ministério, que não ensina a correta palavra de Deus. Porque aqui o autor está falando, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto o antinomismo. Para quê? Para que essas práticas eles não venham fazer. Eles não vinham fazer, porque naquela época existia essas escolas que ensinavam. E aí Jesus ele vem dando essa prevenção, esse estudo e colocando na mente dos cristãos verdadeiros que aquilo ali estava errado. Estava errado. E aí, já indo para o segundo tópico, que é onde vai falar cólera é o primeiro ato para o homicídio, né? Vou passar para o irmão Miqueias, professor Miqueias, para ele dar continuidade, que é onde vai estar o texto base, né, que é do sexto mandamento, que é o fundamental dessa aula, que é onde Jesus ele dá a interpretação e o entendimento, o que significa não matarás naquela época. E aí Jesus ele vai abordar muito no versículo 22, eu porém vos digo. Então é a partir daí, aquele que se colerizar com o seu irmão sem motivo, esse aí já vai ser réu, esse aí já vai ter uma condenação, porque igual o irmão Miqueias no início ele falou, tem muitas pessoas que às vezes é desse jeito, ele fica encolorizado, ele fica irado sem motivo, não tem motivo nenhum, por algum motivo ele vira a cara, ele não vem falar com você, ele te olha atravessado. E aí, o engraçado é que às vezes quer levar a sua oferta ao altar. E Deus não vai receber. Porque a palavra dele fala assim, olha, aquele que tiver algo contra o seu irmão, antes de levar a oferta, faz o quê? Volta lá, reconcilia para depois você levar a sua oferta. E muitos não estão fazendo isso. Amém? Aí eu vou passar para você dar continuidade no segundo tópico. Tá. Então, meus irmãos, vocês entenderam aí o que foi falado, né? Sobre duas escolas
que cada um tem uma posição diferente. E a mesma coisa se nós pararmos para analisar o mundo ele segue o seu percurso. Quando a gente não conhece a Deus, a gente é desse jeito, porque o nosso coração está fechado. E automaticamente a gente vai fazer tudo que é de desejo do nosso coração. Mas a gente não vai fazer, porque nós estamos no mundo. E o mundo é tudo liberal. O mundo está tudo liberal. Então, o que acontece? Quando nós viemos para a presença de Deus, a gente é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Quem está acompanhando essa lição, acompanhou a lição passada, que foi sobre a lei, não é, Luiz? Sobre a lei. E nós comentamos, eu, por exemplo, dei uma comentada até profunda sobre a lei, que a lei, ela obriga, mas o Evangelho capacita. Quem fala isso é F.F. Bruce. Ele fala que a lei obriga, mas o Evangelho capacita. Então o que acontece? Essas duas escolas trazem dois pensamentos divergentes. Jesus mostra o sentido que ele quer trazer ao texto, que foi o que o irmão Luiz falou. Então, para que nós já possamos dar um adiantamento aqui sobre o que o irmão Luiz falou, e continuar aqui, a cólera é o primeiro ato para um homicídio. Ou seja, todo o subtópico 2. E vou para o subtópico 1. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo. Sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente dele a vida eterna. 1 João 3,15. Não por acaso que o verbo irá, no grego, em Mateus 5,22, é ogizo, que significa provocar, incitar a ira. Está zangado, está enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levando a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão, Gênesis 4:5-8. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que o antecipa ao homicídio. O que eu quero que você entenda aqui é que eu vou até voltar aqui o texto que fala sobre a cólera e a ira, que é o próprio texto que o Jesus falou, que está aqui, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chama seu irmão de raca será réu do sinédrio. Ou seja, a cólera é algo que nasce no coração da pessoa. Antes de eu fazer alguma coisa, eu já planejei meu coração. Eu não vou agir por impulso. Eu já ajo pensando no que vai acontecer. A mesma coisa é Caim. Quando Caim, primeiro foi Abel. A Bíblia fala que Abel era pastor de ovelha. E Caim era lavrador da terra. Ou algumas Bíblias vão dizer cultivador. Ou seja, quando Caim ofereceu as suas verduras, as suas frutas, ele ofereceu do que sobejava, daquilo que sobrava, a Bíblia fala. E já Abel ofereceu a melhor ovelha. E para você oferecer a melhor ovelha, você tinha que limpar ela, você tinha que dar ela limpa, tanto da lã, como dos pés, da mão, da boca. Você tinha que dar a ovelha sem ruga, imaculada, limpa. E Deus não aceitou a oferta de Caim. Mas Deus rejeitou a oferta Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Só que tem um porém aí. Sabe por quê, irmão Luiz? Deus, ele rejeitou a oferta de Caim, não foi? O que Deus fala para Caim? Caim, eu vejo que o pecado jaz à porta. Deus sondou Caim e viu no coração de Caim que o pecado já estava no coração dele. E o pecado já ia sair. Então Deus fala, Caim, se você não me oferecer de novo, eu não aceitarei. Deus chama a atenção de Caim para ele oferecer de novo.
dando mais uma oportunidade. Para que o próprio Jeová pudesse aceitar. Só que ele não preferiu isso. O que ele preferiu? Matar o seu irmão. Matar o seu irmão. Você entendeu? Isso é muito grave, porque isso tem acontecido dentro das igrejas. Matar não simboliza eu matar a pessoa fisicamente com a arma. Eu posso matar a pessoa com palavras, com más atitudes. Quando a pessoa faz alguma coisa que eu não gosto, eu fecho a cara, eu viro o pescoço, eu evito de cumprimentar aquela pessoa. Isso aí você acaba trazendo contenda, discórdia. Você acaba matando o irmão, não é só antes de você cometer o ato, você já matou o irmão com as suas atitudes. Exatamente. E aí, só complementando, que é bíblico, leia lá 1 João 3,15, que vai falar que ele que aborrece o seu irmão. E tem muitas pessoas aborrecendo, ou seja, está matando. E Homicida. É homicida, porque às vezes sem motivo nenhum está aborrecendo. Ele está de um modo que ele não olha para a cara do irmão, entendeu? Ou seja, ele está matando. E aí, a Bíblia está falando que é homicida. Está sendo homicida. E o que está acontecendo dentro das igrejas, irmãos? Dentro da igreja, às vezes, tem pessoas que às vezes não querem vir mais para o culto, desvia da igreja por causa disso. Por causa disso. Eu tenho conversado com alguns irmãos, eles falam, olha, acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então observa que muitos crentes matando. E ele não está vigiando, ele não está achando. Ele está matando, só que ele não está com a mente ligado no Espírito, ele não está ligado no céu. E porque assim, ele lança as palavras contrárias. E assim também, tem pessoas que têm sangue no olho. Tem pessoas que ela já é ignorante por natureza, parece que nunca se converteu. Está há 10 anos na igreja, mas parece que nunca se converteu. É ignorante, é pessoa bruta. Que se você faz alguma coisa e não for do jeito dele, ele quer te reprovar diante das pessoas. Ele não tem coragem de chamar você de canto e conversar, meu irmão. Eu não gostei disso que você fez. Eu quero que... Então, eu aprendi isso, eu sempre falo isso. Por quê? Porque eu sempre prefiro que a pessoa me corrija para que eu venha melhorar. Mas quando a pessoa corrige a pessoa no meio público sem sabedoria, você mata aquela pessoa. Você mata aquela pessoa e aí, aquela pessoa que você matou, você não tem como mais ganhar ela. Porque se ela sair da igreja, você vai ser culpado daquela alma. É isso que a Bíblia fala. Então, quando fala de homicida, não está falando no sentido de eu pegar uma arma e ir lá e dar 10 tiros na cara do cara. Não está falando isso. Está falando as atitudes. Aquilo que você faz. Exatamente. Que era o que os judeus ali achavam que era literal. Só que Jesus está dando um sentido. Só que assim, nesse caso também, aprofundando mais esse assunto, para que nós possamos ter uma compreensão que toda situação gera uma ocasião. Jesus falou o quê? Se eu olhar para uma mulher com a intenção de cobiçá-la, em meu coração eu já não terei com ela. Eu não preciso ter um ato com ela fisicamente. Eu não preciso estar com ela trocando conversa no WhatsApp. Mas só de eu pensar, eu já cometi um pecado. Então, isso também se torna um homicídio. No sentido singular, muda só o sentido de homicídio, mas para pecado, porque tudo é pecado, e tudo que você comete fora do corpo é pecado, porque a Bíblia fala que não é o que entra que mata, mas é o que sai. Então tudo que sai, se não gerar vida, gera morte. Por isso que tem muitos irmãos dentro da igreja que estão mortos, sabe por quê? Porque saiu palavras de arrogância, palavras de peso, pessoas que eu conheço também, que já falaram, nossa, eu estou fraco na fé, irmão Miquel, ora por mim, porque eu não consigo mais ir para a igreja. E às vezes eu oro, Deus dá força, Deus levanta, mas aí eu falo para a pessoa, cada um tem a igreja que quer. Eu sempre falo isso, cada um tem uma igreja que quer. Tem pessoas que vai para a igreja, o pastor fala um monte de coisas sem visão espiritual, sem visão do céu, cobra o dízimo no altar. Você não deu dízimo, você precisa... Isso é uma vergonha, isso aí, você mata a pessoa, pastor. Você que faz isso, homem de Deus. Se você fala isso no altar, para o irmão que está sentado lá, que o irmão, ou então quando a irmã vem lá, ou o irmão conta alguma coisa que ela errou, e ela se abre do pastor, do gabinete do pastor, escuta, porque isso aqui é muito sério, isso aqui é revelação.
ela se abre no gabinete do pastor, contando aquela história. Tem pastor que não tem visão, Marão. Tem pastor que não tem visão. Aí ele vai lá, solta na igreja, no altar. Matou a vida. Isso, exatamente. Exatamente. Ou seja, aquilo que é contado em particular, fica em particular. E aí, às vezes, solta no ventilador, a pessoa vai ver, mesmo que não fale quem é a pessoa, Mas e quando você conhece a igreja, quando o obreiro, o pastor, ele sabe a característica de cada irmão. Quando eu sou uma pessoa muito observador, eu falo isso de mim, eu sou muito observador. E eu sei as minhas qualidades e sei também os meus defeitos. Mas eu tenho que ter mais qualidade do que defeito. Porque quando eu tenho muito defeito, ou eu estou com algum problema, ou eu estou desviado. Alguma coisa tem. Então eu tenho que ter mais qualidade. É aquilo que eu falo. Se eu não sou bênção, eu também não vou ser maldição. E tem gente que está sendo mais maldição do que bênção. É complicado, irmão. Esse assunto é muito pesado, mas é a realidade. E isso que é isso já vem. Ou seja, por isso que no título da lição vai falar o quê? Resguardando-se de sentimentos ruins. Então você que tem esses sentimentos ruins, olha, evita. Você a lição, esse é o texto, ó. Resguardando-se de sentimentos ruins. Então você que pratica, você que tem esses sentimentos ruins, você quando for e aí ele vai falar no terceiro subtópico, levar a oferta ao Senhor, o Senhor não vai aceitar. Porque você tem que se resguardar, tirar isso, para que Deus venha aceitar a tua oferta. Ó, voltando aqui, estamos no subtópico 2 agora. A cólera é do contexto bíblico, que é o que o Luiz estava falando aqui. Eu vou ler, para depois eu fazer a aplicação aqui na minha vida e na sua vida. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Salmos 4, verso 4. Anota aí. Efésios 4, 26. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito. A palavra de Deus, Oséias 4:3, nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se uma obra de carne, da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Gálatas 5:20. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. O que eu entendo aqui, irmãos, eu quero ser bem cautelar. Eu vou pedir para o Luiz abrir a Bíblia dele em Provérbios capítulo 15, enquanto eu vou dar essa aplicação. A cólera é o quê? É algo que nasce da pessoa, que é o que você já acabou de explicar. A cólera, ela nascendo do coração da pessoa, ela gera ansiedade, de nervosismo, de maldade, porque a cólera, ela vem embutida com o desejo da carne. A cólera, ela não vem embutida muitas vezes com o espírito reto. A Bíblia fala que Jesus, ele se irou, sabe por quê, Luiz? Nós falamos muito isso ontem, quando nós estávamos estudando a lição, porque Jesus, ele se irou que no templo, o templo estava tendo o que, Luiz? No templo ele estava vendendo coisas que não era ideal, igual Jesus ali. Quando ele chega naquele templo, aqueles pessoal ali estavam fazendo o quê? Vendendo coisas impuras. Eles estavam vendendo o quê? Estavam vendendo ovelhas com perna maltratada, com perna quebrada, ou seja, fazendo algo que não era, e por isso que Jesus se irou. E aí, irmão Miquel, a gente estudando hoje, e aí eu estava comentando com o senhor, por quê? Por que Jesus se irou? Porque essa prática não era ideal. Por quê? Porque alguns estudiosos da época, se você for ler o livro de Flávio José, historiador fenomenal, eles vão dar esse relato. Por quê? Porque aquelas pessoas naquela época, irmão Miquel, igual o senhor falou de Caim e de Abel, citou lá, ali eles faziam cultivava a terra e outro cultivava os animais, ou seja, ali ele estava cultivando a ovelha, não era
naquele momento, ele não foi em tal lugar comprar, ele já vinha cuidando dela, e tratando dela para oferecer a Deus. Então, nessa época aí acontecia isso, no mínimo um ano ali tinha que ser cuidado. Para quê? Para não ter ruga, para não ser com perna quebrada, para não ter a pele perfeita, não estar doente. E essas pessoas que estavam no templo, eles eram negociantes. Ele pegava qualquer um ali, colocava ali para vender. A pessoa que ia oferecer o sacrifício, elas faziam o quê? Ia lá comprar e ia oferecer. E aí Jesus foi lá, chegando vendo aquilo ali, ele se irou. Ele se irou. E essa ira não dominou a Jesus, não. Ele se irou com a coisa que era reto, com a obra de Deus. Isso. Porque assim, irmãos, a ira que Jesus teve foi uma ira contra aquilo que ele estava fazendo. Aquela prática negativa. Por quê? Para você oferecer o sacrifício tinha que ser limpo. Tem regras. É como nós falamos aqui sobre o antinomismo e o legalismo. Então tem regras. Desde quando o mundo é mundo, Jesus, o próprio Deus, distribuiu as regras, conforme o dia Deus foi fazendo. Então assim, só para que nós possamos compreender, para o Luiz já ler esse versículo. Então assim, existe sim a ira contra o pecado. Agora, eu me irar com coisas que às vezes eu tenho que resolver e gerar em mim um sentimento ruim, de maldade, de ganância, de vaidade, isso aí é frutos da carne. Gálatas vai dizer que o frutos da carne é o quê? É o adultério, o orgulho, a soberba, a maledicência. Esses são os frutos da carne que é gerado no próprio coração do homem. Os frutos do Espírito é o que? A longanimidade, a humildade, a mansidão, o domínio próprio. Quem tem ira, muitas vezes, a ira santa, ele tem que ter o domínio próprio. Tem que ter exatamente isso aí que eu ia comentar. Ele tem que ter o domínio, porque se deixar a ira dominar, vai causando o que? Um homicídio lá na frente, e talvez até literal. Pior. Lê para mim aí. Provérbio 15, versículo 1, por favor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é muito forte, irmão. Eu estava vendo esse versículo, meu Deus. A palavra branda suscita um furor. Lê de novo, só. Essa versão aqui é uma versão da Almeida revisada, né? Talvez você esteja lendo de outra tradução, talvez não está batendo, mas ele vai explicar muito bem para que você venha entender. A resposta branda desvia o furor, ou seja, a resposta branda vai dar um desvio ao furor. E aí ele vem falando, mas a palavra dura suscita a ira. Você está me entendendo? Então assim, o que eu entendo é que muitas vezes tem pessoa que não gosta de levar desaforo para casa. Você entendeu? Tem pessoa que não gosta de levar desaforo para casa. Tem pessoa que se você falar uma coisa para ela, é um A. Vira um Z, um H, um Y, entendeu? Então, eu já me deparei com situações que eu fui pegar fila às vezes para ir no banco. Aí às vezes o cara não está nem na fila, ele está lá na frente, lá está fora da fila. Aí o cara, irmão, eu estou na fila, dá licença aí. Eu falei, não, mas você está lá do outro lado. Não, eu estou na fila. Aí você tem que baixar a bola, porque se você for falar com a mesma ignorância que ele está falando, já vai gerar uma contenda, já vai vir a ira, e isso não agrada a Deus, porque a ira santa não é isso. E isso não é ira santa. A ira santa é você ter um domínio próprio, é você se controlar. Porque se eu falo com ele no mesmo tom que ele fala comigo, a gente vai querer sair da mão. E aí para que você entenda, igual ele citou aqui, você ter o próprio domínio com a ira, mas com a causa boa, a causa de Deus. Uma causa positiva. Uma causa positiva. Então, quando você se ira, ou você se coloriza com algo que deixa-se dominar para afetar, por exemplo, se alguém, igual o senhor falou, você está na fila de banco ou de ônibus, principalmente de transporte público, que você pega e você vai no banco, alguém pisa no pé do cristão, se você não tiver um controle, um temperamento, uma temperância, no pescoço, você vai discutir com essa pessoa. Cadê o seu controle? É isso aí. Vamos aqui agora para o subtópico 3. Eu estou do subtópico 2, do subtópico 3, para a gente continuar. O valor da pessoa humana.
Em Mateus 5, 21, 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana, por isso chama alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, é igualada a blasfêmia. Ou chama o outro de louco, do grego que é moros, que significa ímpio e crédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego Geena. Respectivamente, nesse sentido, nosso Senhor mostra que não é só pecar que comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio, o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu já falei sobre esse assunto, mas eu só vou dar só mais uma finalizada aqui para a gente seguir aqui a cronologia. Então, raca, quando alguém viesse a se encolerizar e falasse algum tipo de situação como essa que nós colocamos aqui, porque eu estou mais aplicando do que colocando teologicamente, mas é o mesmo sentido, não muda nada. Então, essa pessoa era réu de juízo, automaticamente, ela já estava julgada, pelas palavras dela mesma, ela já estava julgada. Então, para que você compreenda, a gente deve fazer observância a regras, que é o exemplo que o pastor Osiel, comentarista da lição, está falando. A gente deve manter a cautela, o respeito, devemos seguir as nossas obrigações. O que é o serviço? O serviço é um trabalho. Se você tem hora para entrar, você tem hora para sair. A mesma coisa, se eu bato o ponto lá 9h40, que é o horário que eu entro no meu trabalho, e eu tenho que sair meio-dia e entrar 1h, que é o meu horário de intervalo, que é o horário de almoço, eu tenho que cumprir o meu horário. Se eu não cumpro o meu horário, eu estou automaticamente pulando as regras. Então, as regras é necessária para que nós não venhamos desviar do foco. E a Bíblia, a doutrina da Bíblia é regras. Quando a Bíblia fala, o homem que pecar morrerá, ou seja, a lei estava dando a regra, mas só que essa regra veio com a graça de Deus. Então, 1 João capítulo 2 vai dizer, filhinhos, não pequeis, porque se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Jesus é um advogado, eu sou o réu. Jesus, ele faz a propiciação, ele vai assumir a minha culpa e vai apresentar diante de Deus, porque ele é o nosso mediador. Então, não muda o sentido do antigo para o novo, mas muda a cronologia. Hoje nós temos um mediador que é Jesus Cristo, ele media entre mim e Deus, porque através dele eu sou salvo. Então é dessa forma que eu quero que você entenda. Agora vamos para o subtópico 3 aqui, a oferta do altar e a desavença. Isso aqui é muito forte. Essa oferta tem muitos levando oferta. De qualquer jeito, Deus não está aceitando, não. Isso que já foi falado aqui anterior. Você guardando esses sentimentos ruins com o seu irmão, ou com o que seja, quando você vai levar oferta a Deus, Deus não vai aceitar. Isso. A oferta do altar e a desavença. A oferta do altar. Em Mateus 5, 23, 24, que nós vamos ler esse texto de novo. Eu vou ler de novo. Ou o professor Luiz vai ler para me ajudar também. Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. 1 João 4,20. Para o judeu, a oferta era um ato sagrado de tal atitude e fazia o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Gênesis 3,5, que foi eu acabei de explicar sobre Caim e Abel. E Êxodo 25,2 vai falar também sobre a oferta do altar. Levítico 1,2, Salmo 66,13. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adianta reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é de dialassor,
que significa mudar a mente de alguém e renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5,24. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor, é claro, não é relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. O que eu entendo com isso, irmão Luiz? Que a oferta, quando eles iam ofertar as ofertas queimadas, que ali está falando oferta queimadas. Quando eles iam fazer essas ofertas queimadas, eles tinham que primeiro estar em posição de justo. Porque se ele tivesse alguma coisa que o reteve, eles não poderiam oferecer. Então, leia aí o texto para que nós possamos compreender aqui, Luiz, por favor. 23 e 24. 23 e 24. Isso, Mateus 23 e 24. Aí você vai dar uma explanada também, mas eu quero dar No uma... capítulo 5? Isso, no capítulo 5. Só para me trazer uma contribuição aqui. Portanto, 23 do capítulo 5. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão. Depois venha e apresenta a tua oferta. Olha para você ver, é tão forte isso, que você não pode, meu irmão, minha irmã, oferecer a oferta, o seu dízimo, ou a sua, de qualquer jeito. De qualquer jeito. Tem pessoa que está oferecendo tudo para Deus de qualquer jeito. Claro que aqui ele está simbolizando a oferta, não está falando de dízimo, mas está falando da oferta. O que é a oferta? É quando eu dou para Deus algo, ou um voto, alguma coisa que você fez em propósito, mas você dá com o coração sem perdoar. Você dá um sentimento de rancor, estou dando porque é o jeito, eu fiz o próprio. Deus não aceita. Só para concluir aqui. Deus não aceita essas coisas de qualquer jeito, meu irmão. Exatamente. Deus não aceita. Primeiro, você tem que ofertar de acordo com a sua vida justa. Se você lembrar que tem retidão com alguém, vá primeiro se reconciliar, para depois você oferecer a oferta queimada. Pode falar. Ou seja, não, é exatamente isso que o senhor falou. Ou seja, tem muitas pessoas, às vezes, irmão Miquel, que vêm oferecer a oferta no altar com louvor. Isso simboliza também uma oferta ao altar. E aí, ou seja, pregar a palavra de Deus, louvar a Deus. Ou seja, essa é uma oferta. Aí Jesus está falando o quê? Olha, se você tem algo contra teu irmão, antes de você vir adorar a Deus, louvar a Deus, ou seja, você que vem pregar a Deus primeiro, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, olha, antes deixa a sua oferta e vai lá primeiro, ou seja, pede perdão, mas pede perdão de coração, se arrependa de coração, porque às vezes, irmão Miquel, tem pessoas, às vezes, que faz isso, mas às vezes vai até o próprio irmão pedir perdão, dar um abraço, mas aí é para quem está no altar ou na nave da igreja para observar que ele é santo e às vezes não liberou perdão. É verdade. Não liberou perdão. Às vezes vai lá, pede perdão, mas é só de boca. É só de boca, de coração não. E aí vem e oferece, Deus não aceita. Verdade. A Bíblia fala assim, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Está lá em Mateus 3. Por que eu tenho que produzir esses frutos dignos de arrependimento? O meu caráter ilibado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele mostra a minha essência, quem eu sou. Eu posso estar com mil mulheres dentro de casa. Se eu for santo, eu vou ser santo sempre. Mas se eu for uma pessoa que se inclina para o mal, eu vou desejar o mal. Eu vou desejar a maldade, porque não habito no Espírito Santo. Então, os frutos de Espírito, ela dá essa qualidade. O Luiz colocou muito bem essa situação, porque tem gente que prega de qualquer jeito. Às vezes o cara está brigado com a mulher, às vezes o cara está intricado, no trabalho, às vezes ele está brigado com a mulher, chegou a mulher, mandou a mulher tomar. Você sabe, desculpa falar isso, mas é a verdade. Tem irmão que é só pela misericórdia de Deus, tem irmão que não se converteu ainda. E aí, quer pregar a palavra, Deus está me usando aqui, Deus está falando aqui, entendeu? E não é assim, irmão, não é assim. As coisas de Deus é santa. A Bíblia fala o quê? Hebreus 12:14, segue a paz com todos, mas sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu tenho que me santificar. Apocalipse, capítulo 22, verso 14.
Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito à árvore da vida. Se eu não estou com minha vida no altar, irmão, não adianta eu ir oferecer. Eu posso estar se eu não estou com minha vida no altar, eu sou assim. Se eu estou passando por alguma dificuldade, irmão, nem pregar eu quero. Eu rejeito a oportunidade. Porque tem gente que quer pregar, quer demonstrar um padrão de santidade que ele não tem, varão, que ele não tem. Quer demonstrar que ele é um cara que faz e acontece, mas não é isso. No cotidiano dele, do dia a dia. Exatamente. No cotidiano dele, isso revela aquela santidade pura em cima do altar, mas aí quando você vai ver o fruto, você não vê o irmão te dar um abraço, você não vê o irmão perguntar como que você está, você não vê o irmão demonstrar o amor. Não é só você falar assim, eu amo. O amor você demonstrar no dia a dia. É você demonstrar no dia a dia. É verdade. Eu vou correr aqui, pessoal, porque já está dando quase 1 hora e eu não quero prolongar muito nesse assunto. Igual eu falei, esse assunto é muito dinâmico, tem muito conteúdo. Claro que aqui eu estou só aplicando mesmo, porque se eu fosse falar teologicamente aqui, ia mais de 2 horas para essa aula. Vamos aqui para o subtópico 2, evitando a desavença. O versículo 25, 26, Mateus, no capítulo 5, tem relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. O versículo 23 e 24 dizem a respeito à adoração. Os 25 e 26 diz respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuravam advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. No versículo 25 e 26, Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos de fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a 4ª parte de um ase, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 4 de um centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos um bom testemunho. Atentemos para as reflexivas indagação do apóstolo Paulo. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, irá a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábio, nem mesmo uns que possam julgar entre os irmãos? Olha bem, para finalizar, porque o Luiz vai ler a conclusão, mas eu quero finalizar aqui, Aqui ele está falando de comunhão. Se há alguém com alguma contenda, não é melhor a gente aqui resolver antes de nós levar ao tribunal? Porque depois que leva ao tribunal é pior. Tem irmãos que levam causas que dá para resolver. Entendeu? Aí ele quer levar aquela causa e ficar remoendo. Aí até que chega uma conclusão, ou vai sair na mão, ou vai levar a causa a coisa de juízo, que não tem necessidade. Isso é causa pequena. Isso, porque Paulo aqui, Luiz, ele está corrigindo a igreja. Sabe o que havia na igreja? Um fornicador, um adúltero. O cara pegou a madrasta dele e estava sexualmente fazendo coisas ilícitas. Então Paulo, ele corrige. Vocês não estão vendo esse cara aí não, Chama esse cara a atenção, tira esse menino da igreja. Se ele não quer se converter, tira da igreja. Se não quer se consertar, tira. Não vai ficar nessa divisão no meio do povo. Não tira. Então, vocês, ele está falando, a igreja vai julgar anjos. Vai julgar anjos. Então essas causas nós temos que resolver. Se nós não resolver, vai ficar pior. Entendeu? Então, e aí, dando um complemento, ele está falando que tem causas pequenas que dá para resolver e não levar para o juízo. E aí, às vezes, irmão Miquel, me faz lembrar que aí tem uma pequena causa. E aí as pessoas de resolver com amor, ela traz ódio, ela traz arrogância, ela traz aquele sentimento. Aí é onde entra os sentimentos ruins. Aí vai deixando, vai acumulando. Aí quando for ver lá, ele já está passando de um louco, já está passando de um homicida. Então às vezes tem coisas que tem que resolver, não tem que levar diante do juízo, porque a igreja ela vai julgar. E a conclusão aqui, finalizando, como servo de Cristo que vivemos em verdade do Evangelho, não deixamos que pensamentos
palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que a desavença torne-se disputa entre nós. Em caso de desavença, desentendimento, à luz da Escritura, deve-se reconciliar-se imediato. Seguir em paz com todos, igual o senhor falou lá, Hebreus 14, pois isso que o nosso Senhor deseja, quando ele escreveu, não matarás. É aqui que está dando sentido, ou seja, pois isso que o nosso Senhor desejou, quando ele escreveu, não matarás. Ou seja, quando ele deu lá a Moisés, não matarás, é exatamente isso aqui, é esse sentido. Pois é, meus irmãos, eu creio que essa lição foi de grande ajuda para vocês, né? Então, assim, a próxima lição vai ser uma lição também muito boa, e vamos estar nos organizando para gravar a primeira que ficou faltando, mas eu creio que daqui para cá vocês têm pegado muita pérola, muita coisa boa, porque esse conteúdo é muito aprofundado, e creio que vocês vão crescer muito mais na graça e no conhecimento. Eu vou estar orando aqui e finalizando aqui, né? Deus abençoe. Luiz, tem mais alguma coisa para falar? Não, só isso, fique atento para a próxima. Peço para o senhor, já pediu, compartilhe, vai compartilhando com os seus familiares, mandando no grupo, que é edificante para as suas vidas. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te pedimos, ó Deus, por esse irmão, por esse pastor, por esse obreiro, por essas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, Pai, a cada irmão, que estão assistindo, que estão compartilhando, que estão nos ajudando, Senhor, que esse conteúdo venha agregar ao conhecimento, venha ajudar essas pessoas, venha renovar a mente e o coração dessas vidas, Pai, que o Senhor continue abençoando.